Vamos acreditar que Deus vai fazer coisas novas aqui nessa noite. Essa palavra diz que Deus abrirá um caminho no meio do deserto. Amém? Quem acredita nisso? Eu vou pregar para quem acredita. Amém? Tem gente aqui que acredita mesmo que Deus vai abrir um caminho. Que Deus vai abrir um caminho no meio do nada. No meio do deserto. No meio da escuridão. Glória a Deus. Como obter coisas novas no meio do deserto? Como obter coisas novas no meio da prova? Como obter coisas novas nessa situação que nós estamos hoje? Aleluia. Glória a Deus. Como Deus nos vê? Aleluia. E como nós vemos Deus? Precisamos entender que Deus, Ele nos olha com amor, com misericórdia. E muitas vezes nós não entendemos isso. Nós olhamos para o problema. Nós não olhamos para o Deus que resolve os problemas. Nós olhamos para a dificuldade, mas não olhamos para possibilidades. Aleluia. Nesta noite Deus fala conosco. Você tem possibilidades ou você tem problema? Como é que está a sua vida hoje? Você vê possibilidades? O nosso problema é que nós olhamos somente para o problema. Nós não olhamos para os recursos. Nós não olhamos para o Deus da possibilidade. Nós não olhamos para o Deus que pode resolver todos os nossos problemas. Nós precisamos entender e colocar Deus acima de todos os problemas. Não podemos deixar que os desertos da vida nos paralisem. O deserto da vida nos deixa sem fé, nos deixa descrente e paramos. Mas nós precisamos entender que o deserto da nossa vida é para que verdadeiramente o Senhor possa cumprir a palavra dele na nossa vida. Quando nós começarmos as provações, são somente para que nós venhamos amadurecer, crescer. Aí nós vamos entender e passar esse deserto. Aleluia. Precisamos, amados, entender que o deserto é um lugar ermo, é um lugar frio, é um lugar de esterilidade, é um lugar escuro, é um lugar de solidão, é um lugar de desolação, é um lugar de devastação. Deserto não é bom. O deserto tem cobras, escorpiões. O deserto é sujo, é terrível. O deserto você não ouve ninguém. O deserto parece que está tudo em silêncio. O deserto você não vê nada. Mas aqui Deus, Ele tem uma promessa. Eu abrirei um caminho no meio desse deserto. Eu abrirei um caminho no meio dessa situação.
farei desse ermo árido mananciais. Eu farei fluir águas nesse deserto. Aleluia. Águas que fluirão sobre a nossa vida. Água que mudará o curso da nossa história. Água que cessará a nossa sede e o nosso problema. Aleluia. Se você conseguir passar por esse deserto, lá na frente, você cantará um hino da vitória. Lá na frente você passará graduado. Lá na frente Deus exaltará a sua vida. Lá na frente o Senhor tem vitórias para você. Aleluia. Agora, como passar esse deserto? Eis a questão. Como passar esse deserto? Quando falamos em deserto, Senhor, eu não quero passar por esse deserto. Senhor, não tenho condições de passar por esse deserto. Senhor, eu não estou preparada para estas situações. Mas Deus não escolhe. Deus simplesmente nos coloca no deserto. E nesse deserto é que o Senhor vai saber quem é eu e quem é você. É nesse deserto que Deus se revela para nós. E é nesse deserto que nós nos revelamos quem nós somos. Se verdadeiramente nesse deserto Deus pode contar com você. Se nesse deserto verdadeiramente você vai conseguir mostrar que você é crente. Porque ser crente quando está tudo bem é fácil. Ser crente quando a mesa está cheia é fácil. Ser crente com dinheiro no banco é fácil. Ser crente todo mundo te amando é fácil. Ser crente com seus filhos tudo bem é fácil. Mas eu quero ver você ser crente numa situação completamente adversa a essa. Você ser crente na situação onde te falta todos os recursos. Ser crente com filho desviado. Ser crente na escassez. Ser crente faltando as coisas em casa. Ser crente sem o dinheiro no bolso. Ser crente com dívidas que você não consegue pagar. Esses são os desertos da nossa vida. Precisamos passar com a cabeça erguida. Precisamos passar dando glória a Deus. Aleluia! Precisamos levantar a nossa cabeça e acreditar que Deus abrirá caminho nesse deserto. Aleluia! Temos que glorificar a Deus. Temos que acreditar na palavra do Senhor. Quando nós estamos firmes na palavra do Senhor, os desertos vêm, mas nós estamos firmes na palavra do Senhor. Aleluia! O Senhor diz em vários capítulos da Bíblia que eu estou contigo. Não temas. Eu passarei contigo esse árido. Eu passarei contigo nesse vale. Eu farei você passar cantando nesse vale. Eu farei você passar glorificando nesse vale. Mas nós temos que acreditar nessa palavra. Aleluia! Agora nós precisamos o que para passar esse deserto, meu amado? Estamos num tempo de avivamento. Queremos o avivamento, avivamento. Mas como ter esse avivamento? O que é o avivamento? Quando a palavra fala avivamento é porque nós estamos com alguma coisa que está faltando em nossa vida. Aviva, o que significa aviva? É alguma coisa que está parada. É alguma coisa que está paralisada, alguma coisa que está morta. Porque quando fala avivar, nós precisamos reanimar. Precisamos levantar.
paralisado. Como é que está? Você está avivado? Será que você está avivado? Você está animado? Você está fortalecido? Precisamos, meu amado, recobrar nosso ânimo. Precisamos verdadeiramente entender esse avivamento. Como é que vem esse avivamento? Como é que nós estamos preparados para esse avivamento? Precisamos primeiro se animar. Recobrar aquilo que foi perdido. Vamos começar a partir de hoje. Esqueça tudo que ficou no passado. A única coisa que nós retomamos do passado é a esperança. Aleluia! É a esperança de uma vida melhor. É a esperança de tudo aquilo que o Senhor falou conosco no passado. Ele falou que nós íamos vencer. Ele falou que nós ia ter uma igreja grande. Ele falou que nós ia ter uma explosão de milagres. Ele falou que você ia ser abençoado. Ele falou que você ia ser próspero. Nós temos que acreditar nisso. Amém. Nós não podemos ficar se lamentando no passado. Fazer com que nem esse povo que atravessou o Mar Vermelho. Deus fez um milagre lindo ali naquela travessia do Mar Vermelho. Deus abriu o caminho no meio do nada. O Senhor abriu o caminho no meio do mar. Eu fico imaginando aquele povo passando pelo Mar Vermelho. Eu fico imaginando o desespero e o medo daquele povo quando colocou o pé na primeira abertura. Será que você teria essa coragem? Imagine, irmãos, aquelas ondas se abrindo e o inimigo atrás. Ou você ia ou você morria. Eu imagino a aflição desse povo. Eu imagino esse povo com criança no colo. Pessoas doentes. E passando pelo meio desse mar. O Senhor abriu o caminho do meio do nada. Apenas com um homem de atitude. Com um homem. Moisés. Somente com um cajado na mão. O Senhor abriu esse mar. O que é que você tem nas mãos, meu amado? O que é que você tem nas mãos para que o Senhor venha usar a sua vida? Às vezes nós ficamos paralisados. Ficamos parados diante da situação, do problema. E não vamos para lugar nenhum. Nada muda em nossa vida. Queremos avivamento. O verdadeiro avivamento. Sonhos não são grandes projetos, não são grandes empresas, não são a melhor expressão pentecostal, não são os pula-pula, não são igrejas cheias. Isso não significa avivamento. Avivamento é a verdadeira adoração a Deus. Aleluia! Avivamento é você depender exclusivamente de Deus. Aleluia! Avivamento vem quando você nem está esperando. Quando você precisa de um milagre. Quando você não está esperando, aí acontece o milagre. A palavra diz em Atos 2 que os irmãos estavam orando. E de repente desceu o Espírito Santo. Eu quero dizer que o avivamento, ele não tem hora, ele não tem data, ele não tem métodos, ele não tem técnicas. Eu vou programar aqui
avivamento vai chegar? Não. O verdadeiro avivamento está onde? Na mão de Deus. O verdadeiro avivamento, só Deus sabe a hora e só Deus sabe o dia. Mas nós precisamos entender. Nós precisamos esperar esse avivamento. Como é que nós esperamos esse avivamento? É sentado? É murmurando? É reclamando? Ah, mas Deus está sendo injusto comigo. Eu não merecia isso. Não. O avivamento, ele vem quando nós estivermos orando. Aleluia! Quando verdadeiramente nós estivermos buscando, intercedendo, crendo, orando, jejuando. Precisamos verdadeiramente entregar as nossas vidas a Deus. Porque é dele que vem todos os recursos da nossa vida. É dele que vem tudo. Quando nós aprendemos a colocar tudo nas mãos do Senhor, verdadeiramente, o Senhor vem sobre a nossa vida. A única receita é acreditar. É acreditar na palavra. É acreditar que esse Deus, Ele está sob o controle de tudo sobre a nossa vida. É esse Deus que comanda toda a nossa vida. Está doendo? Eu creio em Ti. Está difícil? Eu creio em Ti, Senhor. Eu não sei como será o dia nem a hora do meu milagre, Senhor, mas eu continuo confiando em Ti, Pai. Eu não posso largar, Jesus. Eu não posso recuar, Senhor. Eu não posso voltar atrás, Pai. Eu não posso ser, meu Pai, que nem esse povo do Egito, ficar, Senhor amado, pensando nos pepinos para trás. Eu preciso ir para frente, acreditar que lá na frente está o meu milagre. Eu preciso acreditar aquilo que o Senhor tem na minha vida. Amados, vamos acreditar em Deus. Porque se verdadeiramente a gente acreditar em Deus, o deserto ele parece diminuir. Quanto mais rápido você passar por esse deserto. Agora, cuidado como é que você passa esse deserto. Reclamando, murmurando, chorando. Não. Você tem que passar esse deserto confiando em Deus. É Ele que é o dono da sua vida. É Ele que é o dono da tua história. É Ele que sabe a tua necessidade. É Ele que comanda toda a sua vida. Aleluia. Temos muitas histórias da Bíblia de pessoas que passaram por esse deserto. Mas uma história que me chama muita atenção. Eu gosto muito do livro de Gênesis, da história de José. José, a maioria aqui sabe, um sonhador, foi traído pelos irmãos, perdeu a chance de viver com a família muito cedo. Foi levado para uma terra estranha. Se imagine você ir para um lugar onde você não entende nem a língua do povo. E eu imagino que os irmãos de José não tiveram piedade de José. E José, ali na juventude, alegre, cheio de sonhos, de repente, o sonho de José é paralisado. De repente, José é vendido por algumas moedas. Eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós somos vendidos. Nós somos vendidos por algumas atitudes de alguém. Nós somos traídos por alguém. Nós somos
humilhados por alguém. Nós somos deixados para trás por alguém. Nós ficamos, muitas vezes, sem ninguém. Deserto é o quê? Silêncio. Ninguém te ouve. Ninguém te vê. Ninguém sabe. Puxa vida, eu estou nessa situação, ninguém está me vendo. E José estava nessa situação. Como eu e você hoje. Todo mundo aqui tem uma situação difícil. Todo mundo aqui passa por alguma situação, algum dilema. Talvez você não foi vendido por algumas moedas, mas tem palavras que machucam. Tem palavras que penetram em nossa alma, que dói. Tem atitude de pessoas que machucam a gente. Somos ou não somos vendidos? Somos ou não somos esquecidos? José, quando ele foi vendido ali, os irmãos jogaram José num buraco, numa cisterna ali. Essa cisterna também simboliza um deserto, né? O que tem dentro de uma cisterna? Também deve ter bichos. Deve ter ratos. Deve ter coisas ruins ali. Qual é o seu medo? Qual é a sua situação? Eu imagino que José ali não estava acreditando naquela situação. Eu acho que ele falou: gente, por favor, me tira desse buraco. Eu acredito que ele gritava, falava: mãe, pai, me ajuda. Ele gritava pelos irmãos dele que tinham colocado. Talvez ele estava pensando: é uma brincadeira. Não é possível que meus irmãos estão fazendo isso comigo. Vamos parar com essa brincadeira de mau gosto. Eu acho que ele gritava: Judá, Rubens, para com essa brincadeira, tá frio aqui. Tá doendo aqui. Mentira! Não tem graça mais essa brincadeira. Não é assim muitas vezes na nossa vida? Meu Deus, está doendo muito, Senhor. Jesus, me tira dessa situação. Eu não estou aguentando mais. E ninguém nos ouve. Você olha para todos os lados e não ouve uma voz. Não vem socorro de lado nenhum. É o deserto, é o silêncio. Ou não é assim? Não é assim? O nosso deserto? Olhamos para o céu. É o único recurso que nós temos. E muitas vezes nós olhamos para o céu, só olhamos, não vem nada, não vem resposta, não vem nada. Senhor, quantos anos eu vou viver nessa situação? Senhor, já faz 3, 4 meses que eu estou nessa situação. Deus, eu não vejo saída por lado nenhum. Senhor, eu estou num beco sem saída. Eu estou na frente desse mar. Senhor, eu estou nesse deserto. Não tem caminho nesse deserto. Diante dos meus olhos naturais eu não vejo nada, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor, em tudo, o Senhor tem um propósito. Aleluia. Em tudo o Senhor tem um propósito. Aleluia. Quando José percebeu, ele já não tinha mais ninguém. Olhou para todos os lados. Quando viu aqueles homens, os ismaelitas, os midianitas, pegaram José, levaram José, venderam José, entregaram a ele a outro povo. José foi perseguido, José foi acusado
Mas José, ele tinha uma esperança. José, ele tinha uma esperança no Deus dele. Porque ele não sabia mais onde estava, não sabia mais o que fazer, mas ele acreditava no Deus dele. Muitas vezes nós estamos numa prova e não sabemos o que fazer. A única coisa que José fez foi trabalhar, testemunhar o Deus da terra dele, o Deus dos pais dele. É esse Deus que José falava. E essa atitude de José fez o milagre vir sobre a vida dele. Ele passou. Isso foi com 17 anos. Ele se apresentou a Faraó com 30 anos. Foram 13 anos de prova. 13 anos. José, eu fico imaginando José pensando no pai, pensando na mãe, pensando nos irmãos, com ódio. Acho que, se eu pego aquele meu irmão. Mas ele acreditava no Deus, o Deus de Israel, o Deus dos pais dele, o Deus de Jacó, o Deus que nos tirou do pecado, o Deus que nos tirou dessa situação difícil. Mas o Deus que nos tirou dessa situação difícil, esse Deus que nos chamou pelo nome, esse Deus que mudou a história da nossa vida, Ele não nos chamou para nós ficarmos sentados, parados, paralisados. José podia muito bem ter largado tudo. Poderia até ter se matado. Quantas pessoas entram em depressão? Quantas pessoas se desesperam por muito pouco? Quantas pessoas não acreditam no Deus da Bíblia? Quantas pessoas que numa situação que aperta já começa a abrir a boca, já começa a se lamentar, já começa a contar as suas histórias para vizinhos A e B, começa a se lamentar com o dono do mercado, com o dono da mercearia, entra na farmácia e já começa a falar, começa a já mostrar quem é o crente. Como é que você se revela diante da prova? É murmurando? É desacreditando? É dizendo que nada muda? É dizendo que essa situação isso acontece comigo? É você daqueles que vivem nos porquê da vida? Por quê? Porque tem gente que fala assim, mas por que só acontece essas coisas comigo? Será que Deus não podia me errar? Aleluia. Glória a Deus. Deus é poderoso, Deus é tremendo, Deus é fiel. Deus é verdadeiro, meus amados. O avivamento vem, mas nós precisamos estar avivados, cheios. Nós precisamos estar no êxtase. Precisamos estar inflamados. Precisamos contagiar com a nossa vida. Como é que nós vamos testemunhar sobre esse Deus? Como é que nós vamos pregar sobre esse Deus? Como é que nós vamos viver como esse Deus? Se da nossa boca só saem palavras negativas, palavras que entristecem o coração de Deus, palavras que não edificam em nada. Como é que Deus te vê? Quais são as suas possibilidades? O que é que está saindo da tua boca? Quando você vê o seu vizinho, quando você vê o seu amigo da escola, quando você vê a situação difícil na tua casa, como é? O que é que você fala pro teu marido?
Como é que você fala no meio da tua sala quando você vai almoçar ou jantar? Come que é isso que tem. E dá glória a Deus. Hein? É assim que você fala? Você está murmurando. Você não está acreditando no Deus provedor. Você não está acreditando no Deus das possibilidades. Você só está olhando para o problema. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você pensa desse jeito, você vai viver nesse problema o resto da sua vida. Porque você não acredita no Deus da possibilidade. Você não acredita no Deus que caminha no meio do nada. Você não acredita nesse Deus. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que abre caminho do meio do nada, Ele traz recursos do céu, da terra, Ele traz recursos do Oriente, do Ocidente, para abençoar o filho dele. Ele chama pelo nome, Ele diz contigo em mim. Aleluia. A nossa atitude é de sentar e se acomodar. O avivamento, ele não vai vir para os acomodados. Não vai vir para os desanimados. O avivamento, ele vem simplesmente para acordar a gente. Então nós precisamos acordar. Sair do sono. Sabe por quê? Porque quando você está nessa situação difícil, nesse comodismo, você só tem pesadelo. Pesadelo que nada acontece. Só vê coisa ruim, só vê a escuridão. Você está na cisterna, você não saiu ainda. Você está no deserto, você não saiu ainda. Porque você só está vendo cobra. Você só está vendo o bicho, porque você fica assustado. Meu Deus, nada acontece. Senhor, tem bicho. Você está vendo o bicho para todo. Eita Deus, é desse jeito. Quando nós olhamos para o verdadeiro Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, nós olhamos, nós vemos possibilidades. Senhor, eu vejo uma possibilidade. Senhor, eu vejo um recurso ali. Senhor, eu vejo uma porta aberta ali. Senhor, eu vejo meu filho salvo ali. Senhor, eu vejo oportunidades sobre a minha vida. Eu vejo os meus filhos crescendo na tua presença. Eu vejo o Senhor cuidando. Eu vejo o Senhor fazendo coisas que eu não posso fazer, mas o nosso Deus pode fazer. O problema é que a nossa boca, ela sabe muita coisa que não presta. Reclamamos de tudo. Ai, por que eu casei com esse homem, Jesus? Senhor, por que o meu filho é tão perturbado? Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que nada acontece na minha vida? Às vezes nós casamos, achamos que vai ser um mar de rosa. Ah, mas quando você namora, é o olhinho brilha. Tudo é cor de rosa. Tudo é lindo. As nuvens nunca escurecem. É sempre dia na nossa vida. É sempre luz. Mas você pode fazer tudo isso. Por mais que o teu marido, teu esposo, tua namorada, teu filho tenha problemas de temperamento, tenha alguma coisa que não bate com a gente. Na verdade, tem coisas que eu e o Edson, a gente...
crente. É verdade. Ou você é santo e santo? Tem aqui algum anjo, anja? A tua mulher é perfeita, teu marido é perfeito, teu filho é perfeito? Não, né? Mas nós precisamos entender. Não é verdade? Nós precisamos entender, aceitar e orar. Para que as coisas venham ser da forma que a gente viva bem. Porque quando a gente casa ou a gente começa a namorar, a gente não vê defeitos. Aí a gente acha que o mundo vai ser sempre aquela coisa linda, maravilhosa. Mas as coisas às vezes entram entre o mar e o rio. Aí começa a água a ficar meio amarela entre o rio e o mar. Começa a vir os fight. Começa a vir os empurrãozinhos de leve. E os beliscão? Fala os beliscão. Belisca neto. Começa a vir aquelas palavras que machucam. Né? Aquelas palavrinhas que machucam. Belisca todo mundo. Palavrinhas de pai, palavrinha de filho. Marido que começa a ver os defeitos da mulher. Ai, você engordou, hein? É verdade. É verdade. Você quebrou a máquina. Você parece que... Não sei. Aí a mulher começa a pôr defeito no marido também. Ai, você é um ignorante. Você é um estúpido. Isso. Solta tudo. Você não lava a louça, você reclama. Se eu chego em casa, tá alguma mulher, o que você fez o dia inteiro? E a mulher do outro lado, esse salário de miséria se traz para casa. Então. Vai procurar outro serviço. Vai trabalhar, não dá para viver assim não. Arruma outro de noite. Sinal noturno. É o escravo que ela quer. Nós nunca estamos satisfeitos. Verdade? Nós sempre queremos exigir mais do nosso parceiro, mas nós não queremos ser exigidos. É verdade. Vou falar aqui com uma mulher casada. Então. Nós queremos muito. Na hora que começa a pegar no nosso pé, a gente já abre uma bocão, né? Quem é você para mandar na minha vida? Quem mandou na minha vida já morreu há muito tempo. Então, filho de Paraíba. Não é assim, irmãos? Verdade? Nós exigimos, mas não gostamos de ser exigidos. Verdade? Nós precisamos ter o equilíbrio. Verdade? Precisamos manter a comunhão. Amém. Precisamos manter a paz. Amém. Precisamos entender a nossa família, o nosso Verdade. companheiro, os nossos filhos. Precisamos que esse avivamento, ele comece dentro da nossa casa. Que esse avivamento mude a nossa forma de falar. Que esse avivamento venha realmente com mudança. Avivamento é sinônimo de mudança. Tem muita gente que acha que tá cheio, tô crente. Eu oro, eu jejuo, eu faço o reteté. Isso não é avivamento. Isso são pequenos focos, pequenos lampejos de suposto avivamento. Mas isso não tem mudança. A mudança verdadeira, o avivamento verdadeiro, a gente olha e sabe quem é.
verdadeiro avivamento, você sabe ouvir e ficar quieto. Aleluia. O verdadeiro avivamento, você come o arroz e feijão e dando glória. O verdadeiro avivamento, você tendo dinheiro ou não para comprar roupa, você está feliz do mesmo jeito. O verdadeiro avivamento é você confiar completamente em Deus. O Deus o Deus verdadeiro, que mudou a minha vida e mudou a sua vida. Hoje é o último dia dessa campanha, coisas novas. Queremos coisas novas. Mas como que nós queremos coisas novas se está tudo velho aí dentro? Tudo cheio de atitudes velhas. Coisas que não mudam. Às vezes você olha para uma pessoa e fala, não, essa é crente. Mas de repente você se assusta com as atitudes das pessoas. Às vezes uma palavra. Você pode estar quase terminando esse deserto aí. Às vezes uma palavra entristece o coração de Deus e faz você voltar para trás. Cuidado com as palavras. Cuidado com as atitudes. Cuidado com aquilo que você fala. Porque nós somos provados naquilo que nós falamos. Precisamos entender que Jesus é o centro de tudo em nossa vida. José passou por tudo isso e ele obteve a vitória. De repente, Faraó chamou José. Lembra do de repente? De repente, José foi lembrado. De repente, José começou a ouvir. De repente, José saiu do anonimato. De repente, José saiu da cisterna. De repente, José saiu das mãos da mulher de Potifar. De repente, José foi reconhecido. De repente, José estava no palácio. De repente, José estava com uma coroa na cabeça. De repente, José estava com um manto sobre o corpo. De repente, José foi limpo, tomado banho, adornado. E foi para o palácio. De um dia para o outro, de uma hora para outra, de um minuto a outro, o Senhor pode fazer assim na sua vida. O Senhor pode mudar os ponteiros desse relógio. O Senhor pode parar o céu, a lua, pode parar tudo para te abençoar. Mas o Senhor procura os fiéis. No livro de João está escrito: o Senhor procura os fiéis da terra. O Senhor não vai mover um dedo para murmurador. O Senhor não vai mover um dedo para reclamador. O Senhor não vai mudar um dedo para quem não tem desejo, vontade, ânimo. O Senhor procura eu e você que tem desejo de vencer, desejo de ver a alma crescer, desejo de estar verdadeiramente no centro da vontade de Deus. Não importa somente você estar aqui sentado nesta noite. Não importa isso, você fazer uma rotina na tua vida. Hoje é cedo, eu vou para a igreja. Estou lá sentado, eu vou ouvir. Não! Isso não muda a vida de ninguém. O que muda a vida, a sua vida e a minha vida é a atitude, é o desejo, é a vontade verdadeiramente de vencer. É a vontade, é o desejo, é a alegria, é o entusiasmo. É o desejo. Sabe aquele dia que você entrou na igreja
dia mais feliz da tua vida. Ninguém vai para um casamento amarrado de cara feia. O noivo e a noiva, ele vai com um sorriso. Quando você vai para um hospital para ter um filho, você pode até ir com dores, você pode até ir sofrendo, mas você vai alegre, porque dali vai sair um filho, vai sair um sangue do teu sangue, o corpo do teu corpo, vai sair aquilo que foi gerado em amor, aquilo que foi feito, sabe, naquela alegria. E quando nasce, você olha e agradece a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, pela perfeição do meu filho. Essa é a verdadeira alegria que você precisa ter com Jesus. Esse desejo, essa vontade de querer vencer, de querer algo diferente na tua vida. Senhor, eu quero o melhor casamento para mim, Jesus. Não me deixe, Senhor, ser enganado. Não me deixe, Senhor, eu entrar em barco furado. Precisamos verdadeiramente colocar tudo nas mãos do Senhor. Porque muitas vezes nós achamos, ele é bonitinho, ele fala palavras de carinho, palavras de amor. Mas será que você está olhando como é o contato dele com Deus? Como é que ele vibra diante das coisas de Deus? Se não ora, se não jejua, se não lê a Bíblia, quando é solteiro, quando é casado, não vai ler nunca. Aleluia. Aí a gente, mas o pastor falou que eu podia orar, que eu podia orar. O pastor não vai falar para você não orar. Quem tem decisão é você. As suas escolhas é você que escolhe. Agora você precisa orar. Você precisa orar para que você venha verdadeiramente ouvir a voz do Senhor. E verdadeiramente Deus confirmar. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei por que eu estou falando tanto de namoro e de casamento. Chega. Será que tem alguém aqui que vai namorar? Não estou sabendo. Eu não sei de nada disso. Glória a Deus. É nóis. Deus é lindo, irmãos. Amém. Para finalizar, o maior propósito da vida de José foi confiar em Deus. Em meio a situações adversas, em meio a desertos, será que tem alguém aqui que já sofreu mais que José? Mas ele confiava no Deus dos pais dele. Então, em qualquer circunstância que você estiver, qualquer situação que você tiver, lembre-se que a tua confiança está em Deus. Amém? Amém? Eu estou vendo um monte de gente aqui animada. Estou vendo um monte de gente aqui feliz. Eu acho que vocês não gostaram da palavra. Porque vocês estão me olhando com uma cara. É o namoro pessoal. Uma cara que não gostei desse discurso. O namoro doeu. Meus amados,
Eu vou profetizar, vocês podem levantar. Eu vou profetizar sobre a vida de vocês. Aleluia. Eu vou profetizar aqui, de repente. Entenda esse de repente. De repente, alguma coisa pode acontecer na tua vida. De repente, o céu pode se abrir sobre a tua vida. De repente, esse caminho pode se abrir. Mas, amados, pare de murmurar. Pare de reclamar. Não conte seus problemas para quem não é crente. Não conte seus problemas para pessoas perto de você.